Bom dia a todos e a todas. Havendo quórum regimental presente, Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão número 142 da segunda Câmara do nosso Tribunal de Contas. Primeiro processo é de minha lavra, então assim, eu gostaria de votar em bloco os dois primeiros processos, 1 e 2 da pauta. O Ministério Público de Contas. Nada oposto, senhor presidente. Meus nobres pares, doutor Polanco. Nada oposto, nada. Dois processos em bloco, doutor Ribamar. Excelência. Ok, então vamos aos processos. Relatório. Tratam os processos de aposentadoria de apuração de responsabilidade em razão de envio intempestivo de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, sendo respectivamente, correspondentes ao terceiro e quarto bimestre de 2024, em cumprimento à norma estabelecida pela Resolução número 87 de 2013. Conforme as análises técnicas da segunda COESEX, anexadas nas folhas 9 e 10 de ambos processos, constatam-se que houve o encaminhamento intempestivo das referidas informações, oportunizando ao gestor o mando de audiências, o mandado de audiência e, caso não apresentasse justificativa, seria efetuado e fixado de multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 88/93 e artigo 19 da Resolução deste Tribunal de Contas 87 de 2013. O Ministério Público de Contas se manifestou nos dois processos. Assim sendo, passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Bom dia a todos. Para a sua manifestação. Muito bem, obrigado. Bom dia a todos, inclusive os que nos escutam pela rádio web. Tratam-se de processos de apurar responsabilidade pelo descumprimento da Resolução TCE-AC 87 de 2013, no âmbito da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, referente ao terceiro bimestre, e no Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, referente ao quarto bimestre. A análise técnica preliminar verificou o envio intempestivo das remessas. No caso da Prefeitura, referente ao mês de junho de 2024, cujas informações só foram prestadas no dia 20 de agosto de 2024. E no caso do Fundo, referente ao mês de agosto de 2024, cujas informações só foram prestadas no dia 11 de novembro de 2024. Por conseguinte, o responsável foi citado para defesa
mas não apresentou nenhuma justificativa. Desta feita, não houve análise conclusiva da área técnica ou argumentos de defesa. Compulsando os autos e os dados do CIPAC, constata-se que houve o efetivo descumprimento à Resolução TCE-ACRE 87 de 2013, configurado pela inobservância do prazo fixado para envio das informações referentes à Resolução 87 de 2013, além dos 5 dias de tolerância acordados na ata da reunião para a unificação das decisões nas matérias de competências das câmaras deste tribunal, sem a apresentação de justificativas capazes de abonar o defeito. Ante o exposto, este MPC opina, nos 2 processos, pela aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito e gestor do fundo à época, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 19 da Resolução 87 de 2013, dosada a critério do plenário. São os pronunciamentos nos 2 processos, senhor presidente. Muito obrigado. Então, vamos ao voto. Visto e analisados os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas e nos doutos pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando. 1. Pela aplicação de multa ao gestor, à época, senhor Osmar Serafim de Andrade, responsável pela Prefeitura Municipal e pelo Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, no valor de R$ 6.815 em cada processo, com fundamento no artigo 88, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93 e no artigo 19 da Resolução deste Tribunal de Contas, número 87 de 2013. 2. Pela notificação à origem para que observem as obrigações previstas na resolução deste Tribunal de Contas, 87 2013, sob pena de responsabilidade, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos votos, pelo arquivamento dos autos. Como votos, senhores conselheiros. Conselheiro Ronaldo Polanco, como vota? Acompanhe os seus votos, presidente. Conselheiro José Ribamar, como vota? Votos de Vossa Excelência. Muito obrigado. Assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E vamos ao próximo processo. Mais uma vez, gostaria de julgar em bloco os processos de 3 a 8 e 10 e 11 da pauta. Ouço o Ministério Público. Deixei o 9 para fazer em separado. Nada opor, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco, conselheiro José Ribamar. Nada opor, Excelência. Então, vamos ao nosso relatório. Tratam os presentes processos de aposentadorias de servidores públicos estaduais, conforme as análises técnicas. Constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhores conselheiros. Com a palavra, o Ministério Público de Contas para sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a regularidade das concessões com que concordou este MPC, ressalvando, no entanto, o enquadramento
de número 5, que seria referência J, professor de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J e não C. Temos um outro, o processo 11, engenheiro agrônomo, referência J e não H. Com efeito, este MPC concorda com todas as concessões e opina pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, no caso desses que houve o erro de enquadramento na referência correta, ATU da súmula 2 deste tribunal, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento em todos os processos, senhor presidente. Muito obrigado. E, assim, no meu voto, eu adoto e transcrevo na íntegra ao meu voto a manifestação do doutor Ministério Público de Contas. Como voto, senhores conselheiros. Conselheiro Ronald Polanco, como vota? Conselheiro conselheiro José Ribamar, como vota? Põe os votos de Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, vamos ao... 9, né? Tá. Muito obrigado. Vamos ao último processo da minha palavra, é o processo número 9 da pauta. Vamos ao relatório. É aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição de servidora pública municipal. O relatório trata o presente processo de aposentadoria da servidora pública municipal Zenóbia Ribeiro Vital. Conforme as análises técnicas, constatou-se que a interessada preenche todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro no âmbito desta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas se manifestou neste processo. O relatório, passo a palavra ao Ministério Público de Contas para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadoria da servidora pública municipal Zenóbia Ribeiro Vital, matrícula 23.14.52.1. A análise técnica procedida verificou a regularidade da concessão em tela com que concordou este MPC. Ante o exposto, opinamos pela legalidade e registro da aposentadoria da referida servidora no cargo de merendeira nível 1, letra L, do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Branco, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Então, vamos ao voto. O meu voto é no mesmo sentido do voto anterior, adotando, transferindo na íntegra ao meu voto a manifestação do Ministério Público de Contas sobre a aposentadoria. Como voto, senhores conselheiros. Conselheiro Ronald Polanco, como vota? Acompanho o seu voto, presidente. Conselheiro José Ribamar, como vota? Excelência. Muito obrigado. Assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E já passamos agora ao processo número 12 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Obrigado, presidente. Nobre procuradora Ana Helena. Sempre um prazer estar com a senhora. Obrigada. Conselheiro Ribamar, Luciano, as pessoas que estão
nos ouvindo aí nas redes sociais, na nossa rádio web. Bom dia a todos. Aqui é um processo do Fundo de Apoio ao Cooperativismo. O responsável é o senhor Assurbanipal Barbari de Mesquita e Marcos Barbosa de Souza. É referente aqui ao não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais em descumprimento aqui à Resolução 87 de 2003 e referente também ao terceiro bimestre, maio e junho de 2024. Acompanho o relatório técnico nos autos e citação ocorrida, defesa apresentada, pronunciamento do Ministério Público nos autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto por solicitação do titular da Secretaria de Controle Externo, SESEX, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Assurbanipal Barbari de Mesquita, presidente do Fundo de Apoio ao Cooperativismo, FAC, e do senhor Marcos Barbosa de Souza, responsável contábil pelo descumprimento da Resolução TCE-Acre 87 de 2013. A análise técnica inicial verificou o encaminhamento intempestivo das informações relativas ao terceiro bimestre de 2024, maio e junho, do referido Fundo de Apoio ao Cooperativismo, FAC, por meio do Sistema de Prestação e Análise de Contas, SIPAC, pelo que pugnou pela audiência dos responsáveis. O gestor e o responsável contábil foram devidamente citados e Assurbanipal Barbari de Mesquita apresentou a defesa às folhas 36 a 39, dando origem ao relatório conclusivo de análise técnica de folhas 47 a 52. A defesa de Assurbanipal aduz, em síntese, que houve uma falha técnica nos sistemas internos de obtenção de dados, apresentando inconsistências que posteriormente foram sanadas. Além disso, alega que houve transição do responsável contábil. Ato contínuo, assevera que a falha não trouxe nenhum prejuízo para a integridade ou veracidade das informações prestadas, tampouco dano ao erário. Ao final, diz que não houve dolo ou erro grosseiro nos termos do artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A área técnica analisou a defesa apresentada e concluiu que não assiste razão ao gestor, pois, apesar das explicações prestadas, não há comprovação das falhas técnicas alegadas, nem comprovação de que houve transição do responsável contábil. Por fim, concluiu que não foram anexadas provas documentais que comprovem as alegações. Por isso, considerou que permaneceu configurada a infração com recomendação de aplicação de multa aos responsáveis, com base no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Diante das informações constantes nos autos e da análise técnica realizadas, verifica-se a infringência ao contido no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 87 de 2013, alterada pela Resolução TCE-Acre 106 de 2016. Ante o exposto e conforme as decisões tomadas em outros casos análogos, este MPC opina pela aplicação de multa aos senhores Assurbanipal Barbari de Mesquita e Marcos Barbosa de Souza, respectivamente presidente e responsável contábil do Fundo de Apoio ao Cooperativismo, FAC, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 19 da Resolução TCE-Acre 87 de 2013. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu acompanho o mesmo entendimento da área técnica e do parecer ministerial, então, nesse sentido, em relação aos processos, ao processo 12,
com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93, combinado aqui com o artigo 19 da Resolução PC 87/2013, aplicar multa, sanção solidária aos senhores Assur Banipal Barbari de Mesquita, presidente à época, e Marcos Barbosa de Souza, responsável contábil à época, no valor de R$ 6.815, em face do envio intempestivo das informações exigidas pela resolução já citada, referente aqui ao terceiro bimestre de 2024, relativas ao Fundo de Apoio ao Cooperativismo, notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento, recomendar aos gestores que observem continuamente as obrigações previstas na Resolução 87/93 deste tribunal, especialmente a que se refere ao prazo de envio mensal das informações contábeis estabelecida no artigo 2º, parágrafo 1º da referida resolução. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, acompanho o voto de Vossa Excelência. Conselheiro José Ribamar, como vota? É o voto do nobre relator, Excelência. Muito obrigado. Então, vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E quero agradecer a presença do Dr. Carlos Lamas, advogado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dos advogados do Acre. Seja bem-vindo. Volte mais vezes. O Tribunal de Contas está à sua inteira disposição. Muito obrigado, meu doutor. Seja bem-vindo. E passamos ao processo número 13 da pauta. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Também trata do não envio ou envio intempestivo da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal, descumprimento aqui a Resolução 102/2016. É a Prefeitura de Tarauacá, a responsável é a senhora Maria Lucinéia Neri de Lima Menezes, é referente a outubro de 2024. O relatório técnico consta no auto, citações ocorridas, pronunciamentos do Ministério Público de Contas nos autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo de responsabilização da senhora Maria Lucinéia Neri de Lima Menezes, prefeita de Tarauacá à época, pelo atraso no envio das informações de outubro de 2024 sobre pessoal e despesas da unidade, conforme exigência da Resolução TCE-Acre número 102 de 2016, alterada pela Resolução 118 de 2020. Citada a titular, verifica-se que o atraso ocorreu sobre os dados de setembro, outubro e novembro, período no qual houve comprovada migração tecnológica de sistemas, o que descaracteriza negligência, imperícia ou má-fé por parte da gestora, segundo a instrução. Isto posto e desconstruída a hipótese de multa em causa, concordamos com o arquivamento deste feito. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Nosso voto, também para não se alongar, é pelo arquivamento dos autos, acompanhando aí o entendimento do parecer ministerial e logo em seguida pela notificação, né, do
do responsável, do resultado deste julgamento e pelo arquivamento do processo. Muito obrigado. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator. Conselheiro José Ribamar, como vota? Acompanho o voto do nobre relator, excelência. Muito obrigado. Então, vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. A quem continua com a palavra no processo número 14, é o 145.808. Senhor presidente, o julgamento aqui juntos dos dois processos seguintes da ordem da pauta, o 15 e o 16. Muito obrigado. Ouço o Ministério Público, os dois processos, 14. Os dois ou os três, conselheiro? Não, 15 e 16, isso? É o 14. 14 e 15. 14 e 15, ok. 14 e 15. O 16 é do conselheiro Ribamar. Nada a opor, senhor presidente. Ok, então, com o conselheiro Ribamar. Nada a opor, excelência. Ok. Então, com a palavra o nobre conselheiro. Senhor Ronald presidente, Polanco, relator nos dois processos, 14 e 15. processos de aposentadoria, um é o 145.808, é do servidor Edgar Fontes da Silva, Acre Previdência, a aposentadoria dele, e o outro 147.714, Maria José de Souza Ibiapina, também do Acre Previdência. É um relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a regularidade das concessões em tela, ressalvando, no entanto, que no caso da aposentadoria do senhor Edgar Fontes da Silva, ele tinha pedido a aposentadoria dele por invalidez, né? E o processo demorou tanto que a aposentadoria terminou saindo como aposentadoria compulsória, o que o prejudicou, já que na aposentadoria por invalidez ele teria os proventos integrais. No caso do processo de número 15, da senhora Maria José de Biapina, também a análise verificou que não, esse está correto, tanto a classe como a referência. Então, ante o exposto, este MPC, com fulcro na súmula número 02 deste tribunal, opina pela legalidade e registro das concessões em tela. No entanto, com referência ao processo de número 14 do senhor Edgar, na modalidade por invalidez e não compulsória, né? Porque o servidor não pode ser prejudicado aí pela demora do processamento da sua inativação. Com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos nos dois processos, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Durante a instrução aqui ficou constatado, no que se refere ao processo 14 da pauta, equívoco no enquadramento. Todavia, a área técnica, como já bem citou a nossa procuradora, opinou pelo registro, com fundamento aqui na súmula 02/2016 desta Casa, com a devida correção. No mesmo sentido, foi o pronunciamento da área técnica, né? E nosso voto é pela legalidade de registro da aposentadoria, conforme a instrução técnica, notificação da pensionista, a senhora Maria da Conceição Gabriel Fontes da Silva, quanto ao enquadramento em referência menor à devida, né?
atual. Notificar o Acre Previdência para que, no prazo máximo de 60 dias, faça as devidas correções no enquadramento. Neste processo, logo em seguida, arquivar. Quanto ao processo da ordem da pauta 15, voto também pela legalidade do registro da aposentadoria, conforme a respectiva instrução técnica, encaminhar cópia do feito ao Instituto de Previdência para proceder à ciência da interessada, logo em seguida pelo arquivamento. Ao voto, senhor presidente. Os dois votos fechados, presidente. Acho que não. Será? Deu voto? Já? Dois Concluiu? votos. Ok, muito obrigado. O processo número 14, na realidade, o Ministério Público está pedindo uma aposentadoria Por invalidez. por invalidez também, né? Tá ok. Não compulsório. O Edgar Fontes foi deputado junto comigo, tive o privilégio de ser deputado junto com o nosso nobre e saudoso Edgar Fontes. Eu voto com o nobre conselheiro relator e passo a votação agora para o conselheiro José Ribamar como votar. Da mesma forma, excelência, acompanho o nobre relator. Então, decisão decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos agora ao processo 16 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira. Quem concede a palavra? Excelência, cumprimento novamente Vossa Excelência, cumprimento a doutora Ana, Muito obrigado. ao nobre conselheiro Ronald Polanco, a todos que nos acompanham pela Rádio Web, doutor Luciano. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência de julgar em bloco os itens 16, 17 e 18, após ouvida a nobre procuradora e o conselheiro Ronald Polanco. 16, 17 ou 18, não. Esse 16, 17 e 18. Ok, muito obrigado. Ouço o Ministério Público, doutora Ana Helena. Nada a opor, senhor presidente. Ronald Polanco. Também nada a opor. E assim, com a palavra, o nobre conselheiro José Ribamar para a votação em bloco dos três processos, 16, 17 e 18. Palavra, o nobre conselheiro José Ribamar. Obrigado, Excelência. Trato os presentes processos de aposentadoria voluntária de servidores públicos do Estado. Conforme as análises técnicas, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus ao registro das aposentadorias. Nos itens 17 e 18, verificou-se incorreção no enquadramento final, sendo sugerido pela Secretaria de Controle Externo a sua devida correção com base nos precedentes desta Corte de Contas, súmula 02/2016. O Ministério Público de Contas manifestou-se nos três processos. É o relatório, Excelência. Muito obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões, ressalvando apenas, como já colocou o nobre relator, que no processo de número 17, a aposentadoria da senhora Maria do Carmo Nunes e Afuri, matrícula 278050, seria o enquadramento correto seria no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 7 e não referência 4, e no processo 18, do senhor Sebastião Ferreira Guimarães, também seria legalidade e registro no grupo 1, referência 8 e não referência 3. Com que concordou este MPC. Ante o exposto com fulcro na súmula 2 deste tribunal, opinamos pela legalidade e registro, no caso desses dois, com a mudança de referência, tudo com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos, senhor presidente, nos três processos. Muito obrigado.
Passo a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Os seus votos. Excelência, visto e analisado os presentes processos, reconhecemos a legalidade da matéria, com as devidas correções de reenquadramento, nos termos do disposto do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, e ainda consubstanciado nas análises técnicas, bem como nos outros pareceres do Ministério Público. Assim sendo, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Previdência, para as devidas providências, inclusive dando ciências aos interessados das decisões, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro Ronald Polanco. Muito obrigado. Vamos à votação, conselheiro Ronald. Eu acompanho o voto do nobre conselheiro relator. Ouço o nobre conselheiro Ronald Polanco. Também acompanho, presidente. Assim, decisão decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Agradeço. E assim sendo, esgotada a pauta, e não havendo expediente, passo a palavra ao Ministério Público de Contas para sua manifestação, querendo. Senhor presidente, senhoras e senhores, o Luciano aqui já me lembrou, realmente, da última sessão eu esqueci, como não tivemos divergência, né, nos pronunciamentos do MPC com o que foi julgado hoje, já nos damos intimados de todas as decisões. Também gostaria de dar as boas-vindas ao Carlos Lamas, nosso querido Carlinhos, né, me permita, nosso conselheiro federal da Ordem, seja muito bem-vindo ao tribunal. Também agradecer ao doutor Luciano e toda a sua equipe pela ainda nos permitir a sessão aí no formato híbrido, que hoje o nosso querido conselheiro Ribamar está em casa, e no mais desejar a todos um bom dia. Um bom dia. Muito obrigado. Então, passamos a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, dar as boas-vindas aqui ao doutor Carlos Lama, conselheiro federal da OAB, e registrar sempre o espírito de luta dessa categoria, né? Ontem foi um dia, vi em alguns lugares a OAB atuando contra essa PEC da blindagem, e é um momento importante do país, né? A história sempre é de dar anistia, essa forma de conduzir o Estado brasileiro, e agora parece que o povo quer corrigir. E precisamos, acredito eu, que caminhar para que a democracia seja cada vez mais fortalecida e os grandes sonhos desse país de ter as desigualdades diminuídas, né, as oportunidades ampliadas, enfim, é uma luta histórica de várias instituições e a OAB sempre esteve juntos. Parabéns aí, doutor Carlos. No mais, senhor presidente, hoje também tem sessão na ONU, né? E os debates são bem acirrados, né? A defesa da soberania nacional está bem na pauta. As críticas do presidente americano ao sistema das Nações Unidas foram duras, e vejo que a normalidade no mundo não está tão fácil em função cada vez mais uma geopolítica que se desloca para todos os lados, inclusive para o sul global. Mas é isso, presidente. Obrigado pela oportunidade. No Seringal, o senhor é do Seringal, pela chancha, né? Muito bem. O nosso linguajar bem realmente do Seringal, bem nativo. Conselheiro José Ribamar, com a palavra.
Obrigado, Excelência. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, por Vossas Excelências. Cumprimentar o nobre advogado, Dr. Carlos Lama, seja bem-vindo. Sempre é um prazer receber os representantes da OAB nesta casa. Cumprimentar Vossa Excelência, o conselheiro Valmir, o conselheiro Polanco, a doutora Ana novamente. Agradecer ao Dr. Luciano e a equipe que tornaram possível a realização dessa sessão na forma híbrida e desejar a todos uma boa tarde, que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado. E assim sendo, quero realmente mais uma vez agradecer a presença de todos, em especial ao Dr. Carlos Lama, e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão e convocada a outra para dia e hora regimental. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.